nós abrimos as portas do nosso ser, do nosso intelecto e sentimento, e nos colocamos na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim, sentados e sentadas, convido para orar. Senhor, guia-nos com Tua palavra, que nos desafia e convoca a sermos Tuas testemunhas. Nos encoraja para a opção clara do Teu Evangelho, que é defender a vida digna para todas as pessoas. Retira de nós o medo e a neutralidade. Dirige-nos para junto dos necessitados e necessitadas, para que aprendamos a resistir e a perseverar contra o poder da riqueza que escraviza e acomoda. Fortalece-nos para nossa tarefa libertadora como Tua juventude, com o auxílio de Teu Espírito Santo. Amém. Diante de nós, 3 recipientes com água. Eu quero pedir que um jovem do Sino do Noroeste Gaúcho pudesse vir aqui à frente. Um jovem ou uma jovem do Noroeste. Não tem ninguém do Noroeste aqui, gente? Ah, valeu. Não foi nada combinado, né? Vocês devem estar tão assustados quanto eu. Qual é o nome do colega de vocês, do amigo de vocês? O Lucas. O Lucas, humildemente, vai ser cobaia nesse momento para descobrir para todos nós aqui, para todas nós, o que difere esses 3 recipientes, supostamente todos com água. Por favor, Lucas, suba aqui ao palco. Prazer, pastor Gerson. Lucas, aparentemente são 3 recipientes com água. Então, assim, sem medo, pode confiar. Eu quero que você coloque o seu dedo com calma nesse recipiente aqui. Seríssimo. Só botar o dedo. Ok? Não quero que você fale nada por hora. Você pode botar agora outro dedo nesse frasco aqui. É impressão minha ou você está tremendo? Bem-vindo ao mundo, ó, somos 2. Tá bem. Ficou curioso para saber como que é esse do meio? Por favor. Interessante, ele é mágico, ele põe o dedo assim no dedo, a água treme. Meu querido, agora sim, gostaria que você pudesse falar para a gente o que tem de diferente nesses 3 recipientes. É que esse um aqui está quente, bem quente. Esse aqui está frio e o do meio está morno. Obrigado, Lucas. Acabamos de descobrir que o Lucas está com o tato perfeito. Obrigado. Vocês devem estar pensando, tá, o que 3 temperaturas de água tem a ver com esse estudo bíblico da manhã? Pois bem, peguem a palavra de vocês, a minha cor de rosa, mas isso como a roupa não importa, o que importa é o conteúdo. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Apocalipse, divertidíssimo. Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 21. O Edir vai vir aqui para ler o texto bíblico para a gente. Se vocês são pessoas perspicazes, vocês notaram que a gente foi num crescente
de textos bíblicos. A gente começou com um bloco de Pentateuco, a gente passou por profetas, ontem Atos dos Apóstolos e hoje então o diferentão do Novo Testamento, o Apocalipse. Vamos ouvir então, e é legal, eu gosto sempre de lembrar, não importa a tradução que você tem em mãos, vai ter diferenças, acompanhe da mesma forma, que é muito interessante perceber as diferenças. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim que não esteja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim que vejas. Eu repreendo e disciplino os quanto amo. Se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Pessoal, o livro de Apocalipse, ele é cheio de metáforas, ele é cheio de imagens que muitas pessoas interpretam de forma equivocada. Todos nós já estudamos poesia. E quando uma pessoa assim apaixonada, quanto tantos casaizinhos assim em love por aí, dizem: eu vou te dar o meu coração, não quer dizer que a pessoa vai abrir a caixa torácica, tirar o coração e entregar, né? Isso é uma metáfora. A minha grande pergunta é: por que então as pessoas leem o Apocalipse dessa forma? Levando tudo ao pé da letra, tudo de forma fundamentalista. Então, eu digo que muitas vezes o Apocalipse ele é interpretado de maneira equivocada porque as pessoas esquecem de pesquisar o contexto histórico no qual surgiu esse livro. Então, para aterrizar vocês, o Apocalipse ele foi escrito mais ou menos entre os anos de 93 e 95 depois do nascimento de Jesus Cristo. Historicamente, corresponde à época do imperador romano Domiciano, mais conhecido como Besta Fera ou 666. Foi uma época de grande perseguição aos cristãos e às cristãs no Império Romano. Então, gente, a coisa mais lógica. O objetivo do livro de Apocalipse não é aterrorizar e amedrontar as pessoas. É o contrário. O Apocalipse quer ser, antes de mais nada, um relato de esperança e de resistência. Se vocês estão ainda com a palavra em mãos, voltem lá no livro de Apocalipse. Vocês vão ver que ali no primeiro bloco do livro de Apocalipse, logo depois do capítulo 1, ali no meio, geralmente tem um título dizendo Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Aí a partir do capítulo 2 vem Carta à igreja em Éfeso, em Esmirna,
em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e, por fim, Laodiceia, o texto que a gente ouviu. Todas essas cartas, né, essas 7 cartas, elas têm referências bem concretas para os destinatários. Ou seja, aquela comunidade que iria receber essa carta ia entender o recado. É que nem quando vocês escrevem para um amigo, para uma amiga, em códigos que só vocês entendem. É tipo isso. Então a carta de Laodiceia começa com uma dedicatória. Para quem é dedicada a carta? Ao anjo da igreja. Aí a gente começa a matutar. Quem poderia ser esse anjo? A gente deduz que pode ser uma liderança daquela comunidade, pode ser no plural ou no singular, podem ser para as lideranças daquela comunidade, a pessoa responsável por aquele lugar, enfim. E o escritor, né, se chama de o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E nos parece então que é uma forma do próprio Jesus Cristo se apresentar, ou seja, Jesus Cristo está falando com a sua igreja, Jesus Cristo está falando com a sua comunidade. Então, eu acho divertido essa parte. O escritor ou escritora, né, diz assim: eu conheço as tuas obras, ou seja, eu sei muito bem o que você está fazendo, que você não é nem quente e nem frio, e por isso eu vou te vomitar. E a gente pensa, para aí, produção, o que significa isso? Rejeitar, mas por que essa menção de temperaturas? Porque você não é nem quente, nem frio, eu vou te vomitar. Um café com leite bem quentinho é bom, não é? Naquele dia assim, bem quente, tomar aquela água de coco geladinha, ótimo, né? Ou depois daquele dia assim que a gente está mais quebrado do que biscoito creme cracker, tomar um banho quente também é bom. Agora, vocês já tomaram um suco com um refrigerante morno? Eu lembrei, ontem à noite, pensando nesse texto bíblico, de uma coisa que a minha mãe fazia quando eu era criança, que eu detestava. Eu era uma criança que sempre estava com problema de garganta, né, e tal. Aí a minha mãe dizia, eu louco para tomar sorvete, né, porque um sorvete geladinho é tudo de bom. E a minha mãe propunha uma troca muito singular e justa. Vocês já comeram sorvete quente? Aquela gominha Maria Mole em cima do... Então, né, assim, com certeza o Gerson, criança, adorava essa troca. Então, tem coisas que quentes são incríveis, frias também, mas segundo o texto bíblico, morno não dá. E por quê? O autor do texto bíblico usa essa imagem. Vamos olhar para o mapa? Tudo se explica com a geografia. A região da comunidade de Laodiceia ficava no vale do rio Lico, assim como nós estamos hoje no vale do rio Taquari. Só que essa água do rio Lico, ela nascia lá em Hierápolis. Estão vendo o nome maiorzinho? Lá em Hierápolis, essa água, ela era quente, era uma água termal. E a cidade de Hierápolis era conhecida pelos banhos termais. Então muita gente ia para lá, assim como muita gente hoje em dia vai para Caldas Novas, vai para Piratuba, enfim, para águas termais para relaxar, para descansar, para realmente aproveitar do melhor que as águas termais podem oferecer.
Essa mesmíssima água saía de Herápolis e chegava em Laodiceia. Como essa água chegava em Laodiceia? Morna. E qualquer pessoa que tomasse essa água morna, vomitava. Ou seja, a comunidade entendeu o recado. Só que essa mesmíssima água, ela sai de Laodiceia e vai parar lá em Colossos. Lembram da carta aos Colossenses? Lá em Colossos, essa água já está gelada, já está fria. E é uma água mineral de excelente qualidade. Ou seja, uma água perfeita para matar a sede, para nutrir as pessoas. Usando dessa característica de Laodiceia, o autor do Apocalipse quer denunciar uma situação bem real daquele contexto. Porque a gente deve se perguntar por que a comunidade de Laodiceia estava morna. O que fazia essa comunidade ser morna? E segundo o texto bíblico, tudo indica, e lá está escrito, que era uma comunidade rica, abastada e que não via necessidade de ajudar os outros. Era por isso que Laodiceia era morna. Só que a coisa não termina por aí. Por que a cidade de Laodiceia era rica? Porque lá na cidade se concentrava o centro financeiro internacional. O maior banco do Império Romano tinha sua sede em Laodiceia. Em contraste, o anjo da igreja diz o autor da carta pede então para que, ao invés de se fiar nesse tipo de riqueza, que se compre o ouro refinado, ou seja, uma metáfora para o Evangelho, para a palavra de Deus. Em seguida, o autor também pede que sejam compradas roupas brancas para tampar a sua nudez. Laodiceia era conhecida por produzir a lã negra. Então, novamente, o autor faz um contraponto, porque o branco indica pureza, perdão, arrependimento. E outra característica de Laodiceia que também aparece no texto bíblico é que a cidade era produtora de um colírio muito famoso. Só que esse colírio não fazia a comunidade abrir os seus olhos para o principal, que era ajudar as pessoas. E é por isso que o conselho é: compre de mim o colírio verdadeiro. Conselho do Cristo para a sua comunidade. Então, essas características geográficas e contextuais nos aterrizam no linguajar dessa carta à igreja de Laodiceia. Jesus, ele olha para essa comunidade com outros olhos, ele julga com outros critérios. Se a gente for pensar, a Laodiceia vivia bem tranquila, nos moldes do sistema capitalista acomodada. E, gente, é sério, muitas das nossas comunidades e muitos dos nossos grupos de jovens vivem como Laodiceia. O nosso caixa está legal, a gente tem tudo o que precisa, e que bom. E a gente não se dá conta que a gente segue pobre, cego e nu. Num primeiro momento parece que a carta à Laodiceia é um grande puxão de orelha. Mas não é só repreensão. Como eu disse, o Apocalipse também tem esperança, tem conteúdo evangélico.
E não existe nada mais alentador do que ouvir do Cristo quando Ele diz: eu repreendo todos os que amo. Ou seja, se o Cristo, o autor, mandava aquela carta para Laodiceia, é porque amava essa comunidade, amava ela, se preocupava com ela. Então, quando esse congrenage vira para vocês e diz: gente, vamos vida digna, é aquele convite que a pastora Sheila fez no primeiro dia, na primeira palestra, para a gente tirar o olho do umbigo e olhar ao nosso redor. Jesus bate a porta, diz o texto bíblico, mas só quem está do lado de dentro é que pode destrancá-la e abrir a maçaneta. Então, deixemos que esse texto bíblico nos ajude a refletir, a transformar, a corrigir, no sentido de não nos adaptarmos com a neutralidade, com o ser morno, mas que a gente possa ser ou quente ou frio, no melhor entendimento dessas duas palavras, dessas duas sensações. E dito isso, vamos conversar agora um pouquinho em duplas rios por proximidade. O que tem deixado as nossas juventudes mornas? Uns 2, 3 minutinhos para vocês conversarem. O que tem deixado as juventudes de vocês acomodadas, mornas? Ação missionário, ele prevê e deseja que as nossas comunidades sejam participativas, inclusivas e missionárias. A juventude está dentro de uma comunidade, então eu parto do pressuposto de que a juventude também precisa ser participativa, inclusiva e missionária. Então, segunda pergunta para vocês conversarem: como podemos abrir as nossas portas e aquecer o nosso testemunho cristão? Como a gente pode então pensar em ações concretas para não ficar morno? Gente, colchas de retalho podem aquecer pessoas no frio. Uma colcha de retalhos feita de ideias e sugestões criativas podem aquecer o nosso testemunho em prol de vida digna. Vamos escrever nossas ideias nessa grande colcha de ideias. Eu pedi que os colegas e colegas, ministros e ministras, assim como ontem, essa equipe incrível que a gente tem aqui, gurizada, valorizem, tá? Os seus ministros, as ministras, tá? Eu vou pedir então que os ministros e as ministras, só para explicar a dinâmica, venham aqui à frente, peguem 2, 3 retalhos desses que estão aqui e também um pacote de canetinhas ou uma porção de canetinhas. E a ideia é que vocês possam propiciar no tempo de 10 minutos, 15 minutos, que vocês possam escrever, aí não importa, na frente, atrás, frente e verso, frases, ideias de como a gente pode mobilizar a nossa juventude para aquecer ela mais, para lutar pela vida digna. A ideia, gente, é quanto mais concretos e realistas vocês puderem ser, melhor será. Depois desses 10, 15 minutos, a gente vai trazer todos esses retalhos aqui à frente e eu vou precisar chamar pessoas que saibam
costurar. Reconhecemos, ó Deus, o nosso descaso para com a realidade de não vida nesse mundo maltratado e oprimido pelo poder do capital. Pecamos também, Senhor, à medida em que o dinheiro, os bens, as riquezas nos tornam pessoas mornas e indiferentes ante o sofrimento e a angústia do sem terra, sem teto, sem trabalho, sem saúde, sem escola, sem alimento. Pecamos, Senhor, por nossa neutralidade e omissão frente aos graves conflitos provocados pelos poderosos contra o povo trabalhador. Senhor, nós temos medo de nos posicionar claramente em favor do Evangelho. Infelizmente, confiamos mais na riqueza que perverte e corrompe do que no teu poder libertador. Acolhe as nossas ideias, presentes em cada um desses retalhos, que serão tecidos e feitos numa grande colcha. Transforma, Senhor, nossa gula e nossa sede de abastança num novo sentimento de justiça e esperança. Transforma-nos, Senhor. Amém. Mão esquerda à frente, mão direita no ombro do nosso colega, da nossa colega. Que Deus mantenha a tua cabeça fria, o coração quente, as mãos abertas e os pés sem pressa e sem preguiça. Que assim nos abençoe o Todo-Poderoso Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém.